Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Juliane, psicóloga, professora, doutora em saúde coletiva e a gente vai continuar aquela série falando um pouquinho sobre o acompanhante terapêutico. A gente falou um pouquinho do que é, da importância da investigação social, mas eu achei que era importante a gente conversar um pouquinho sobre como é que eu posso fazer essa investigação social, principalmente nos primeiros momentos. Então hoje eu vou dar a dica de 2 recursos para vocês. O primeiro recurso, depois eu vou mandar lá no nosso grupinho do WhatsApp em PDF, esse diário é o Diário da Criança. Ele foi desenvolvido por uma colega minha, psicóloga, Manuela Baima, e é bem interessante porque ele vai fazer você pode enviar para os pais, né, da criança que você acompanha, e vai fazer algumas perguntas como é a rotina da criança, quais as brincadeiras preferidas, como é o humor predominante dela, o que faz ela se sentir bem, o que retira o seu estado de humor habitual, fazendo com que ela se torne mais irritadiça e mais nervosa. Quais gatilhos vão propiciar que ela inicie uma tempestade emocional. Fica a dica, se você não entende essa expressão, tempestade emocional, a leitura do livro O Cérebro da Criança. É um livro fantástico que vai falar bastante sobre como a gente lidar com esses momentos difíceis da criança. É um livro que é bem acessível, ele já é bem famoso. Ele não é um livro para profissionais, na verdade ele é um livro para pais. Então ele tem uma linguagem super acessível. Então eu acho que é uma super dica para quem está trabalhando como acompanhante terapêutico de crianças. Lembrando que o cérebro de crianças com atrasos de neurodesenvolvimento ou com algum transtorno mental pode ter alguma funcionalidade diferente, embora na prática essas diferenças são bem pequenas. Então, toda criança, em geral, tende a ter mais ou menos as mesmas características. Por isso que, como a gente falou no vídeo passado, é super importante que você conheça bem o transtorno ou o atraso de desenvolvimento da criança que você está acompanhando. Outra pergunta que tem no diário é quanto tempo dura essa tempestade emocional. Se são horas, se são minutos, se são segundos, às vezes até dias, em casos de crianças que têm algum tipo de atraso no desenvolvimento. E perguntar o que ajuda a se acalmar. Como você percebe a influência no comportamento da sua criança? Essas são perguntas que você pode enviar para os pais. Vocês vão poder imprimir em casa, né, e mandar para essas famílias, como uma forma de você conseguir se aproximar dessa criança dentro de um tempo mais curto do que propriamente só com a sua observação. A partir dessas informações, você vai poder entender melhor como essa criança funciona e desenvolver as suas estratégias. Lembrando que o nosso trabalho, né, de terapeuta é um trabalho artesanal. Ele é produzido de criança para criança, de adulto para adulto. Então, a gente precisa realmente entender bem esse universo para propor alguma coisa. Então, tendo essas informações em mãos, você vai poder desenvolver melhor o seu trabalho. Um outro material também que eu acho bem interessante é um quadro de rotina para você entender um pouco do humor da criança. Se você é aquele terapeuta que acompanha a criança na escola, provavelmente você só vai usar um dos dias do quadro, né? Mas se você é daquele terapeuta que vai acompanhar em outros momentos da criança, é natural que algumas crianças apresentem, né, estados diferentes relativos ao dia. Lembrando para vocês do nosso ciclo circadiano, nosso corpo ele vai recebendo neurotransmissores, ele vai produzir neurotransmissores regularmente dependendo do horário do dia. Geralmente de manhã a gente tende a ficar mais irritadiço devido ao excesso de cortisol, porque é ele que nos ajuda a acordar. Então não é incomum que o nosso humor mude de acordo com o dia, né? Com o período do dia. Então, você consegue acompanhar, por exemplo, a partir das emoções. Então, você vai registrando os estados de emoções que aquela criança apresentou. Até para você identificar, né? Às vezes é após o lanche, às vezes é o intervalo, às vezes é quando inicia a aula, às vezes quando termina a aula. Tendo um quadro de rotina como esse, você consegue fazer uma análise mais minuciosa da criança e vai conseguir ligar realmente quais são as relações que podem te ajudar, né, a criar intervenções mais efetivas. Talvez aquela criança tenha um rendimento melhor para você fazer intervenções pedagógicas no início da aula, às vezes no meio, às vezes no fim. Às vezes, se você quer trabalhar alguma coisa diferente, como, por exemplo, né, interagir melhor com as outras crianças, será que não é melhor isso ser feito no início da aula, que ela está mais disposta do que no final, ou do que no intervalo, que ela tem preferência mesmo por fazer o lanche? Então, a partir dessa coleta de dados, você vai poder construir o seu processo terapêutico singular para aquela pessoa. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, né, com esse vídeo 1 e 2. Se tiver mais dicas, mais dúvidas, vocês podem falar comigo que eu providencio outros materiais. Um abraço!